E aí, pessoas, tudo bom? Abri mais uma série de Standard básico, aquela série que eu falo sobre Standard. Patrocinado pela Citadel. Vou começar pela fachada da Citadel dessa vez. Mas é isso, então, o apoio da Citadel para essa série. A Citadel tem T2 todas as quintas-feiras à noite, então você pode colar lá para jogar T2 na loja, além de ter todo um estoque muito bom para T2, incluindo quando o seu deck foi banido e você precisa de cartas novas. Bom, então quando for fazer suas compras, considere a Citadel que apoia essa série. Vamos de vídeo. Bom, o vídeo de hoje é o grande elefante da sala, né? A coqueluche entre os jovens, né? Só se fala de outro assunto na fila do açougue, na padaria, e que é os bans no T2, né? Eu transmiti na Liga Magic, né, o Pro Tour. Então, a cada 3 minutos eu tinha que ler que alguma coisa ia ser banida, né? Isso porque a gente fica sempre com 2 chats abertos, né? O da Liga e o da transmissão oficial. Então, eu tava lendo muitas vezes sobre bans. E a gente acabava falando muito sobre o tema, né? E não é legal, tá? Vou mandar a real. Não é legal ficar falando sobre ban. Eu entendo que tem uma galera que tem um tesão louco nesse assunto. Todo mundo tem um amigo que só aparece pra falar sobre Magic na hora de falar sobre ban. Tipo, a pessoa viu essa imagem aqui, compartilhou. Você viu que o T2 tá com 42% de um deck. Mas, Klebin, você nem joga T2. Não, mas outra coisa, Klebin, você parou de jogar em Odisseia, Klebinho. Foda-se! Porque eu jogo. É isso, tá ligado? Tipo, pra mim, ficar falando o tempo todo de bans é tipo correr atrás das pessoas da rua e ficar gritando sangue, 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 sangue. Não tem algo bom nisso, né? No vídeo de ontem eu até falei, né, sobre a questão dos bans agendados, né, e né, das janelas agendadas de ban, como essa janela ela é focada pro T2 e tal, então, né, para não ficar muito repetitivo, convido a dar uma olhada no começo daquele vídeo, eu tô falando muito sobre isso, tá? Literalmente de ontem. Mas a gente tem que falar sobre T2, né? Pô, faz algumas semanas que quem joga bastante formato sabe que vai ter um ban, né? Porque tem essa janela, né? Que ela é meio que voltada pro T2, basicamente, né? Ela tá colada na rotação, então é meio que assim, né? Rotação vai levar tais edições e pode levar um pessoal junto aqui na banlist, né? Meio que um mês antes. Então, né? O tema já tava muito forte. Inclusive, eu tenho um vídeo de alguns meses atrás, que é da última janela, que eu tô, pô, soltando os cachorros em quem fala de ban no T2, né? E às vezes a pessoa pode falar, porra, Dá, antes você tava, né, todo putaço e agora não, tem que banir. O que aconteceu? Aconteceu que essa janela é pra isso, né? Ela é a janela de vamos falar de bans no T2. Né? As outras janelas, pô, tem que estar muito bizarro. Pô, Dá, se não tivesse a rotação, você acha que mesmo assim baniria? Acho que sim. Acho que a gente pode chegar em números realmente preocupantes. E não só pelo Pro Tour, né? Tipo, quem joga bastante T2 em loja sabe que, tipo, as lojas não estão cheias de Zet e tal, mas pode virar um movimento. E você não quer que esse tipo de coisa chegue em loja. Porque, vamos lá. Qual que é a grande pegada de a gente falar de ban só uma vez no ano? E entre outras coisas, né? Inclusive eu cito nesse vídeo de alguns meses atrás. A Wizards chegou num momento que ela falou assim, galera, o pessoal não quer mais jogar T2, então eu preciso incentivar eles a jogarem T2. Então vão ter eventos, seja os Pro Tours, seja os Spotlights, tem os Qualifiers, tem os regionais, legal, eventos em loja, né, o Game Day, né, que virou Story Championship, o Standard Showdown, tal, etc. E passar mais segurança em janela de ban é muito importante. Então, se você firma esse pacto que você vai falar de ban uma vez no ano e olha, e não é sempre que você vai usar, né? Ano passado essa janela não foi usada, você passa uma segurança melhor pra galera. Né? De, pô, eu posso comprar minhas cartas T2, né? Elas sempre tiveram um risco muito grande, porque elas rotacionam. Mas eu posso comprar porque o formato vai ter muita coisa para jogar, tal. Entra naquela questão da economia de jogador, que tem um vídeo nessa série sobre isso e tal. Então, não é que
mudou, só porque mudou o ambiente que eu tô falando sobre ban, mas é porque a gente tá numa janela que se discute isso de uma forma muito mais clara. A gente pode usar essa janela para muitas coisas. Um ótimo exemplo é, né, naquela outra janela muita gente falava, Monstros Rage tem que ser banido. Por quê? Porque é difícil jogar contra os decks agros, contra Monstros Rage, e ela torna o combate mais difícil. Aqui, inclusive, é uma opinião polêmica da minha parte. Eu não acho que torna o combate irrelevante ou impossível. Eu acho que torna mais difícil. E existe uma boa diferença ali. Combate é uma coisa super difícil. A galera erra pra caramba, tanto que a gente teve uma mudança da regra de combate. E, sinceramente, 9 a cada 10 jogadores que eu conheço nem perceberam que houve uma mudança. E ela era, tipo, super relevante pra quem entendia de regra. Só que as pessoas não aproveitam tanto o combate. Então faz com que elas caiam ainda mais no Monstros Rage, dando blocos que não tentam prevenir a carta e por aí vai. Mas esse era o argumento, né? E hoje em dia a gente fala sobre banir Monstros Rage de uma maneira muito mais aberta. Porque a gente tá numa janela pra isso. E por outras questões também. Bom, falar um pouco sobre o Pro Tour, né? Então esse era o metagame do Pro Tour. E Prowess tem 42%. Quando o Prowess aparece com 42%, a gente sabe que vai ter um ban no Izet. Independente do que aconteça. O Pro Tour tinha que ser muito desastroso pro Izet pra ele não ir nesse nível. E olha que assim, o win rate do Izet foi de 49%. Tá? O Mono Red tem 60%, por exemplo. Mas eu já tinha falado, né, quando tava esperando coisa pro Tour, eu falei, pô, espero 30 a 35% de Izet. Se for abaixo de 50%, não é uma grande surpresa. Porque muita gente pode entrar de gaiato e vai, sabe? Pô, vou ficar testando 1 zilhão de decks, nada bate em Zet, vou de Zet mesmo e dane-se. É um pensamento muito comum, sabe? Tanto que a gente... É muito curioso, o Zet ele é um deck dominante, só que ele não tem uma build fechada. Né? A gente teve 4 abordagens diferentes no top 8 do Pro Tour. Né? O deck ficou com 4 slots do top 8, 4 Zets, 4 Mono Reds. E não tem uma lista fechada. Eu acho isso muito curioso, assim. Eu acho que a lista do David Rude era mais dentro de um padrão do que a gente vinha vendo no Magic Online e tal. Mas não tem um padrão. Isso é muito curioso, né? Quando a gente pensa em Omanaf, né? Rogak, Nadu, a gente tá falando de decks que chegaram muito rápido numa lista meio que definitiva, com alguns slots só. O Izet não tem muito isso. Inclusive, pra mim, é um deck que, dependendo de como forem os bans, ele vai se adaptar de um jeito. Tem muitas maneiras de montar esse deck, né? Você pode montar cheio de equipamento, você pode montar quase combando com Vivi, e por aí vai. Mas é normal, acho que a win rate dele não ter sido tão alta, porque por causa disso, tipo, não tem exatamente a melhor lista e tal. As Obras Uniscience teve quase 20%, e é um número altíssimo. Só não parece muito porque tem um 42 em cima, mas é um número muito alto. Esse deck é muito bom, sabe? Esse deck também tá evoluindo. Antes ele era um puro combo, hoje em dia ele pode nem combar no mesmo turno e tal. Apesar de que hoje em dia ele tem uma carta pra fazer isso. Inclusive o pessoal do Handshake tava com uma lista que era mais control, era quase umas horas control que combava e tal. Né? E é um deck pra ficar de olho. E o Mono Red, que nem eu falei, né? O Mono Red foi o principal deck do formato do evento. Quem o Kuhiro ganhou, ele é um jogador fantástico. O Mono Red já é uma lista um pouco mais fechadinha e teve 60% de win rate. A gente tem esses 3 decks dominando, por assim dizer, o Pro Tour. E, curiosamente, assim, são decks que não rotacionam. É isso que dá, acho que, o grande sinal de alerta. Porque a rotação não vai levar faca, não vai levar talento, não vai levar Distawn, sabe? Não vai levar Abuelos, não vai levar Oniscience, não vai levar Stock Up, não vai levar os dragões, não vai levar os counters, não vai levar o kit de Camundongos, não vai levar Monstros Rage, sabe? Então, alguma coisa tem que acontecer, senão esse ambiente se mantém. É muito difícil coisas novas entrarem, ao menos que a Age of Aether a gente tenha um power level incrível, num ambiente que, tipo, porra, o Izet Prowess, gente, é a base do Fênix. Sabe? Ainda mais o Fênix jogando com faca. É o mesmo deck. O Mono Red do T2 é o Mono Red do Pioneer. Então, tem alguma coisa errada realmente em níveis de power level. Mas daí a gente
começa a pensar, tá, beleza, vai banir o que desse deck? Acho que a carta mais ventilada, assim, é Monstrous Rage, né? Porque Monstrous Rage é uma peça interessante do plano agressivo do Izzet Prowess, né? Ela quebra algumas situações. Ela é praticamente um ritual com o Vivi. E é uma das cartas que faz Mono Red ser muito bom. Você ganha o alcance. É Embercleave por uma mana. Então, a gente tem uma janela que a gente pode falar mais abertamente sobre bans. Vamos rotacionar Monstrous Rage. Pode ficar nisso? Pode. Eu não me surpreenderia. Seria ousado. Tipo, eu já vou deixar claro. Eu não acho que nenhuma decisão que eles tomarem vai agradar todo mundo. Tá? E banir só Monstrous Rage seria muito ousado. Seria tipo falar, ó, essa é uma carta problemática, a gente quer que o resto se mantenha. Por Izzet isso não muda muito. Com as horas Omniscience isso não muda nada. Pro Mono Red, ele que toma uma pancada legal, assim. Outra opção. A gente banir Stock Up. Stock Up já mexe mais com Izzet. Evita grandes jogadas que ele fazia com Vivi. Eu acho que o deck continua, mas evita grandes jogadas dele, aquelas jogadas que ele se recupera, que ele afoga o oponente em card advantage. As horas Omniscience nem se fala. Em tese, banir Stock Up convida mais decks que querem brigar de card advantage a voltarem por formato. Então talvez a gente veja o Overlord com Beans voltando a aparecer mais, porque Beans se torna uma mecânica de card advantage muito boa. Os decks pretos com Bob, com a Unholy, Annex, né, que por mais que perca o Dross ainda é uma engine boa. Você tentar voltar com engines de escalar card advantage. Porque o Izzet, qual que é o grande tchan do Izzet? O Izzet faz o que ele quiser no formato. O Izzet, ele consegue escalar muito, né? Então, pô, ele gera muito card advantage, seja com talento, seja com Distawn, seja com Stock Up. Ele consegue ser agressivo, seja usando Mulan, Tiro Fino, a Faca, Monstrous Rage. E ele até ganhou aspectos, aspas, e fazendo aspas bem gigantes, assim, belos coelhinhos voando, de combo com o Vivi. Também, você tem algumas jogadas que você pode setar, assim, bem interessantes. Então, esse que é a força do deck, né? Então, você começa a querer bater nele em vários ângulos diferentes pra... Ele ainda consegue fazer essas coisas, mas ele faz mais contido, né? Banning Core Steel é algo também bem real, na minha opinião. Porque se você tira a Core Steel, o Izzet continua a existir, só que ele não tem mais a linha agressiva muito boa, né? Ele pode usar Mulan... Tiro Fino é um pouco... Acho que vai depender muito. Eu usaria mais de side e tal. Que até tem uma galera que gosta de usar Vivi pra fazer esse plano mais agressivo pós-side. Daí você quer sempre fazer Vivi e tal, etc, etc. É só proteger e ir jogando. Mas o que acontece? O Core Steel te permite fazer Core Steel, ficar desenvolvendo o jogo, ficar trocando recurso, etc. E nesse meio tempo você tá batendo. Você não precisa fazer mais nada, sabe? O Core Steel, pensa que o Izzet tem 2 braços. O Core Steel é 2 braços essas batendo no oponente enquanto os outros estão livres. Sabe? Então você tá dando soco no seu oponente enquanto os outros estão fazendo um tsuru. Fica meio isso. Então você tá tentando limitar o número de braços do deck para ele ficar mais linear do jeito que ele joga. Então, pô, ele tem jogadas agressivas, porque ele brinca com Prowess, ele faz isso, ele faz aquilo, Vivi te dá alcance, e você pode dar ímpeto pro Vivi, e isso, mas fica um pouco mais contido. É uma linha também. Aqui, eu tô cobrindo meio o que é bem geral nas opiniões sobre, né? E eu gosto de deixar claro que, assim, conforme a gente vai avançando em opções, então, pô, Mono Red foi muito bom. Foi o melhor deck, o Ken Yukuhiro passou o carro no formato, bacana, tal. Tem que banir mais coisa, então. Vamos banir Manifold, vamos banir Nemesis, vamos banir Gato, né? Conforme a gente vai aumentando a nossa lista, vai ficando um pouco mais assustador na questão da confiança, porque a gente tá falando basicamente, sabe, é como se a Wizards virasse assim e falasse, isso seria muito engraçado, porque tem precedente pra isso. Pô, galera, sabe aquele papo dos 3 anos de rotação? Vai ser 2. Eu não vou banir nada, mas vai ser 2. E numa dessa, sei lá, vai o Drain junto. Sabe, isso aconteceu com Company. Company dançou numa dessa, numa mudança de tempo de rotação. Porque
conforme a gente vai falando, pô, tem que banir mais isso, e mais isso. E se banir tudo agressivo, decks de beans podem ficar os melhores decks. E aí vai ser só Domain Overlords contra Rapa. Lembrando, o Overlords não perde tanto assim na rotação, tá? Ele fica com os Overlords, ele fica com o beans. Tem Yuna, daí dá pra jogar vermelho. Teve uma galera jogando com essa versão Nine Overlords e tal, etc. Sabe, tem uma hora que a gente meio que tá quase falando assim, pô, e se a gente rotacionar Eldraine e Bloom Barrow junto? Com o que tá indo embora. Meio que resolve o formato. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas seria engraçado. Tá? Que nem eu falei, já aconteceu. Algo do tipo. Eles mudaram a rotação, Company foi embora, Company era muito dominante na época. E logo depois que Company foi embora, aí eles que na verdade foi assim, foi descer de 2 para 1 ano, e eles voltaram de 1 para 2. Então eles... Né, a galera gosta de brincar que essa mudança, né, de 2 para 1 foi só pra Company ir embora sem precisar banir. Né, foi meio assim, se a gente rotacionar a Company. Ela foi embora, voltamos. Seria hilário. Mas conforme a gente vai falando cada vez de mais opções, é isso. Então, pô... vamos banir Stock Up porque ele dá uma capacidade de scaling muito grande para decks azuis e eles engolem os decks pretos que normalmente teriam essa capacidade de scaling. Beleza, vamos banir talento por causa da capacidade de scaling, tá? Distown, tá? Porque assim, existe um mundo também que a gente volta a ver Pixie jogando muito, né? Esper Pixie, porque Esper Pixie foi engolido pelo Zed Prowess, então o Prowess ficando menos agressivo, Pixie fica um pouco mais legal. Mas Control pode ficar muito bom, daí vamos tentar fazer o Pixie e o B controlar. Mas Mono Red fica muito fraco, mas será que outros Agos abrem? É um cobertor curto muito difícil, sinceramente. Eu ficaria surpreso com muitos bans. Para mim, o ban mais seguro é Monstros Rage e Stock Up, porque meio que você tenta puxar uma galera para baixo. Então, quem é muito agressivo, você tenta deixar menos agressivo. Quem escala muito, você tenta deixar escalando menos. E leva faca também. Sabe? Porque daí você pega o principal deck... E né, você tá pegando o principal... Os 3 principais decks você tá pegando. Põe o Domain Overlords. Beans, acho que vira uma grande dúvida. Talvez, sei lá, teria que banir Beans junto. Então você tá pegando 4 decks. Né, pra tentar tirar essa capacidade de escalar. Apesar de que o B tá um deck muito bom. O B é um bom deck contra Overlords. Com Tishana e tal, né? Um deck que ganhou Cecil, que é uma carta muito boa. Talvez possa usar Bob... Então, assim, como eu falei, esses 3, pra mim, são principais. Eu ainda não volto a ver Beans como um grande problema. Pra mim, esses 3 são mais problemáticos. Só que é uma janela que realmente tá muito em aberta. Eu vou ser muito sincero com vocês. Se banisse só Rage, eu ficaria surpreso? Não. Só Rage e Stock Up? Não. Rage, Stock Up e faca? Não. Daqui pra frente eu começo a me surpreender um pouco mais, porque daí a gente tá falando de muito ban. Que nem eu falei, tem uma questão de confiança e tal, que pode ser abalada. E essa piada, né, de vamos mudar a rotação pra levar umas coisas aqui junto e depois a gente volta, né, completamente em ritmo de festa junina de vamos banir, quer dizer, vamos rotacionar, é mentira, volta e tal. Isso me surpreenderia muito. Mas eu acho que esses 3 estão muito assim pra mim, né, a gente tem final de julho, uma edição nova... a gente vai ter rotação, então, pô, essa série aqui vai ficar em polvo rosa, vou ter que falar muita coisa sobre rotação e tal. Já tem alguns vídeos falando sobre rotação, mas eu vou pegar um pouco mais no pé. Assim que acontecer a rotação, a gente tem uma temporada de Qualifiers T2, então vai tá muito interessante de focar no formato. Realmente, já fica a cal pra você que... Rudato, pensando em entrar no T2, pô, agora é o momento que essa corda tá pulando e você entra, tá? É um momento muito bom, tal, etc. A gente tem a volta das Shocklands, é sempre legal jogar com Shockland e tal. Mas é uma janela bem emblemática essa. Tipo, a gente pode ter algo muito sutil, que muita gente vai chiar, e a gente pode ter, né, uma segunda-feira sangrenta que trocentos bans acontecem e tal. Então, bastante coisa que eu acho que entra nessa discussão. Mas... futurologia não é exatamente meu forte.
Você está no Ruda MTG e não no João Bidu. Então, como eu falei, tem 3 ali que pra mim estão onde eu baniria. Apesar de que eu ficaria com um olho no Beans. Mas eu acho que tipo, nisso tá seguro. Veremos, né? O meu desejo é só que seja saudável, que a gente tenha um bom formato pra jogar. Porque é o que tem acontecido, os últimos anos têm sido muito bons de jogar T2, muito bons mesmo. Acho que essa é a primeira vez que a gente fala muito claramente sobre ban em um bom tempo. E eu gostaria que continuasse assim, o T2 mais seguro, mais saudável, é muito gostoso de jogar. E você vê de novo as pessoas jogando muito em loja, torneios grandes acontecendo, tem CLM. Então CLM uma semana depois dessa banlist, basicamente. Então, gostaria que o ambiente estivesse legal. E assim que sair o ban, vai ter vídeo falando sobre. Na segunda-feira mesmo, né, do ban. E na quarta-feira eu vou tentar falar sobre esse novo meta. Beleza? Então é isso. Um beijo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, né? Considere, né, seguir o canal, dar sub, tá, etc, etc. E um agradecimento à Citadel por estar apoiando essa série, tá? Um beijo.